Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor do Por Amor a uma Vida e é um prazer para mim estar aqui com vocês. Como prometido, aqui está a minha mesa, aqui está a minha Bíblia, aqui está meu iPad, meu computador. Eu quero abrir um pouco meu coração com vocês sobre alguns assuntos. A gente recebeu de vocês alguns assuntos aqui embaixo nos comentários dos outros vídeos e a gente vai, aos poucos, a gente vai selecionando alguns assuntos e a gente vai colocar esses assuntos dentro dos temas que a gente quer trabalhar com vocês. Que só tem 3 na verdade, eu quero falar sempre. Todos os vídeos vai estar falando sobre intimidade, sobre propósito e sobre renúncia. Um dia eu estava aqui dentro do meu quarto, desse lugar mesmo que você está vendo que é o meu quarto, e Jesus falou comigo e disse: Vitor, a frase da sua vida é a seguinte: estabeleça a intimidade, entenda o propósito e aumente a renúncia. Então, tudo que nós vamos fazer aqui nesse canal, tudo que nós vamos falar aqui nesse canal, vai sempre levar a essas 3 coisas: intimidade, propósito e renúncia. E hoje, uma das perguntas que eu mais recebo no meu Snapchat, no direct do meu Instagram, nos vídeos lá embaixo, lá nos comentários, é: Vitor, eu posso fazer tatuagem? Vitor, eu quero fazer piercing. Vitor, fala sobre música mundana. Vitor, essa é a pergunta da nossa geração. Essa é a pergunta dos adolescentes hoje. Vitor, o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Vitor, o que a religião proibiu que Jesus não proíbe? Vitor, o que a religião fala que não que Jesus fala que sim? Vitor, o que a religiosidade fala que não que relacionamento fala que sim? E cara, essa tem sido a pergunta da nossa geração, mas isso me preocupa um pouco, porque nós estamos preocupados demais em saber o que podemos e o que não podemos, quando nós deveríamos estar mais preocupados em conhecer o coração de Jesus e torná-lo conhecido. Sabe, eu não acho errado você perguntar se pode ou não, é legal você querer saber a opinião, querer saber tal, mas sabe, existe um lugar em Deus onde essas coisas não importam mais. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês, até que nada mais importe. É nesse lugar que eu quero entrar, é nesse lugar no coração de Jesus que eu quero entrar. Eu estava agora, esse final de semana no Mato Grosso, e eu fui dar uma entrevista lá para umas meninas e elas perguntaram para mim: Vitor, qual que é o seu maior sonho? E até eu me surpreendi com o que eu respondi. Na hora eu falei assim: olha, o meu maior sonho é entrar num lugar em Deus onde nada mais importa. O dia que as coisas não importarem mais para mim, um dia que as situações não importarem mais para mim, porque a única coisa que vai importar para mim vai ser eu e o coração de Jesus. E quando eu estou importando com o coração de Jesus, a única coisa que vai dar valor para minha vida é Jesus e as pessoas. Então eu vou amar Jesus e vou amar as pessoas, e esse é o meu sonho. Então é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. Eu queria falar sobre isso lá no livro de Filipenses, que eu costumo dizer que é um dos meus versos favoritos da Bíblia, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, se você quiser abrir sua Bíblia aí, ler, anotar, tá tudo riscado. Esse Filipenses 3 é todo riscado na minha Bíblia aqui, você pode ver. Deixa eu aproveitar também, muita gente me pergunta, a Bíblia que eu uso é a Bíblia King James, tá? Eu tenho, acho que eu tenho todas as linguagens de Bíblias possíveis aqui, tenho NVI, tenho Almeida, tenho a John revistada lá, enfim, tenho todas. Mas a que eu mais gosto é a King James, então se você puder comprar, é muito boa. Então se você puder abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 7, senão você só escuta. Diz assim, olha, é o apóstolo Paulo que está falando isso, ele diz assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Cara, esse texto mexe demais comigo, porque aqui está falando de um cara que era importante, está falando de um cara que tinha status, está falando de um cara que tinha várias patentes. Quer ver? Eu queria pegar a minha Bíblia, a mensagem. Eu peguei aqui agora a Bíblia, a mensagem, eu gosto de ter ela em paralelo às vezes também. Né? É uma linguagem bem diferente, então eu gosto de ter uma Bíblia como e eu gosto de ter a mensagem do lado às vezes para dar uma olhada. E esse texto na Bíblia, a mensagem é sensacional, olha o que diz: as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Eu presto atenção nisso. Por quê? Por causa de Jesus. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo o resto é insignificante. Olha o que ele está dizendo, cara. Quando eu falo em conhecer Jesus, todo o resto precisa se tornar insignificante. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Gente, olha que forte.
Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquele que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. O problema é que quando a gente fala de deixar regras e se relacionar com Jesus, as pessoas começam a se relacionar com Jesus e o que elas fazem? Elas começam a se relacionar com Jesus e elas acham agora que elas podem fazer tudo. Tudo posso fazer porque não tem mais regra, agora virou uma bagunça, faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, porque eu me relaciono com Jesus. E isso é uma desculpa também, nós não podemos entrar nessa. Desistir daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Presta atenção aqui no que eu quero conversar com vocês. O apóstolo Paulo, como eu falei para você, ele era um cara que tinha credenciais. Ele tinha muitas coisas importantes na época. E hoje as perguntas mais feitas são: Vitor, posso tatuagem? Vitor, posso piercing? Vitor, posso ouvir música do mundo? Vitor, posso isso? Cara, não, isso nem é coisas importantes. Sabe, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, o que para mim era lucro. E ele está falando de coisas importantes aqui, de credenciais importantes da época, ele tinha cargos importantes na época. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ele era conceituado. Ele está falando, olha, o que para mim era importante agora passo a considerar esterco, a fim de conhecer Jesus pessoalmente. Ou seja, se eu não consigo pegar essas coisas que não são importantes, como tatuagem, como música do mundo, como piercing, como tudo, e considerar isso esterco, para conhecer Jesus. Ah, Vitor, você está falando que é errado? Não, cara, não estou falando que é certo ou que é errado. Porque eu não quero vir aqui colocar mais uma regra para você e falar, ah, faz isso ou não faz isso. Eu estou falando para você que existe um lugar em Deus onde as coisas não importam mais. Seja coisas pequenas, seja coisas mais importantes, elas não importam mais. Elas se tornam um esterco. A fim de quê? A fim de conhecer Jesus. Sabe, galera? Então assim, eu não quero dar para você uma lista de coisas que você pode e que você não pode. Mas a minha opinião é que existe coisa muito mais importante, sabe? Existem lugares em Deus que a gente pode alcançar, onde essas coisas não vão importar mais. Existem lugares no coração de Jesus que a gente pode alcançar, que essas coisas não vão importar mais, sejam elas coisas importantes ou não. Eu estou falando aqui de tatuagem, piercing, música do mundo, porque é o que muita gente me pergunta. Infelizmente essa é uma pergunta muito feita, sabe? Eu preferiria que as pessoas chegassem em mim e falassem, Vitor, como eu faço para ter uma intimidade com Jesus? E graças a Deus tem muita gente que faz, mas infelizmente as perguntas como piercing, tatuagem, música, essas coisas são muito mais frequentes, porque as pessoas até hoje preferem ter uma lista de coisas do que podem, do que não podem, do que ter uma intimidade com Jesus, onde Jesus vai levar elas a fazer o que deve ser feito e não fazer o que não deve ser feito. Então assim, o que me preocupa é isso. Nós precisamos ser uma geração que conhece o quarto, nós precisamos ser uma geração que conhece o coração de Jesus o suficiente para Ele falar pra gente o que a gente vai fazer ou não. Gente, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, o apóstolo Paulo ele fala, olha, aquilo para mim era lucro. Eu não só considero sem importância, mas eu considero esterco. Não só considero perco, mas é um esterco para mim. Eu fui entender por que é esterco, Jesus falou comigo. Esterco é o que você usa para adubar uma planta. E adubar é o que? Eu pesquisei aqui. Adubar uma planta significa dar a ela todos os elementos indispensáveis para um crescimento saudável. Ou seja, presta atenção nisso. Você pega uma coisa que é importante para você, você pega uma coisa que você gosta, você pega uma coisa que você acha legal, e você faz com que isso se torne esterco. Como assim, Vitor? Você deixa de fazer, você larga isso para lá, você faz com que isso não importe mais. Quando você faz isso, você está dando vitamina para a sua semente que Deus colocou dentro de você, que é o seu propósito, o propósito da sua vida. Você está dando vitamina para ela crescer e gerar e sair frutos dela. Ou seja, quando você abre mão de coisas que você gosta, que é importante para você e que não é pecado, você está colocando vitamina no propósito de Deus na sua vida. Você está colocando as vitaminas necessárias para um crescimento saudável no propósito que Deus colocou na sua vida. Eu espero muito que você entenda isso do fundo do meu coração, porque isso pode mudar toda a sua vida. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar nos outros vídeos. Nós vamos falar sobre estabelecer a intimidade, entender o propósito e aumentar a renúncia. Isso tem tudo a ver. Quando você entende o propósito da sua vida, você precisa dar a renúncia adequada para esse propósito. Então eu espero muito que você entenda isso. E também vamos entrar num outro assunto dentro disso, que é os nazireus. Os nazireus de Deus, que vai ser um tema de outro vídeo também. E nós vamos poder trabalhar isso muitas vezes em vários vídeos. E então aguarde os próximos vídeos. Mas voltando aqui, hoje aqui com vocês estou falando muito sobre renúncia. Então isso fala sobre você abrir mão de coisas a fim de entregar isso a Jesus e a fim de conhecer mais Jesus. E o apóstolo Paulo está deixando muito claro isso, que quando você começa a conhecer Jesus de verdade, as outras coisas perdem o sentido, perdem o valor. E eu pesquisei aqui também o que significa a palavra renúncia. A palavra renúncia significa abrir mão, desistir da posse, rejeitar, não querer. Vou falar de novo. Abrir mão, desistir da posse, ou seja, é seu. Você pode ter, mas você vai desistir disso
não querer rejeitar. Isso é muito forte, gente. Eu falo que isso é um segredo do reino de Deus. A Bíblia diz que a salvação é de graça, mas o reino de Deus é por força. E eu sempre digo uma coisa, a força que faz você entrar dentro desse reino e mais profundo dentro desse reino é a renúncia. Quanto mais coisa você abrir mão para buscar isso em Jesus, quanto mais você abrir mão das coisas dessa vida, coisas que são especiais para você, coisas que são permitidas por Deus, você abre mão dessas coisas para encontrar em Deus o seu prazer. Quanto mais você faz isso, mais profundo você entra no reino de Deus. Eu acredito assim, que a força que a Bíblia diz que o reino de Deus é por força, é essa violência, a violência de renunciar às coisas, a violência de dar a Deus aquilo que Ele nem pediu. Deus nem pediu, mas você vai dar para Ele, porque você fala, Deus, eu quero te dar presente, eu quero te dar isso aqui de presente, Deus, eu gosto muito disso, mas eu quero te dar de presente. Deus, eu quero muito te dar isso aqui. Então escolha a partir de hoje renunciar às coisas, renuncie mesmo, entregue a Jesus as coisas. Eu acho que até eu quero muito falar sobre Nazireu com vocês, para mim poder explicar isso melhor no outro vídeo, mas voltando aqui rapidinho, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Deixa eu te falar uma coisa, só vai ressuscitar com Jesus quem morrer com Ele. Você precisa morrer com Jesus para ressuscitar com Ele. Então, cara, esse vídeo é um convite para você morrer para as coisas que você acha legal, para você morrer para seus desejos, para você morrer para as coisas que você acha importante, a fim de que Jesus tenha todo o seu coração, a fim de que Jesus não simplesmente tenha, Jesus, você é meu Salvador. Não, cara, meu desejo é que Jesus seja o seu Senhor, seja o seu Rei, seja o seu dono por completo, que Ele tenha todo o seu coração, que Ele tenha todas as suas vontades, que Ele tenha todo o seu desejo, para que Ele possa gerar em você aquilo que você nasceu para fazer. E até que nada mais importe, nós vamos buscar esse Jesus. E até que nada mais importe, nós vamos estudar a Bíblia. Até que nada mais importe, nós vamos entrar no coração dele. Até que nada mais importe, nós vamos adorar Jesus. Porque para mim ainda tem muita coisa que importa. Eu falo para vocês, existe muita coisa na minha vida que é importante para mim. E eu preciso fazer com que essas coisas não importem mais. A fim de que Jesus seja tudo para mim. A fim de que Jesus em mim e através de mim seja tudo que eu quero, seja tudo que eu tenha, seja tudo que importe. Esse tem que ser o nosso valor. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que isso tenha abençoado você. Isso é um segredo do meu coração, é algo que eu guardo as 7 chaves dentro de mim. É uma coisa que eu zelo muito. Eu costumo dizer que quando eu chegava no final de um dia e eu percebia que eu não tinha renunciado nada por Jesus, eu lembro uma vez que eu olhei pra minha cama e falei, gente, eu tô indo dormir agora. E eu não renunciei em nada, cara. Eu não abri mão de nada hoje por Jesus. E eu lembro que eu pegava meu travesseiro e dormia no chão e falava, Jesus, eu vou abrir mão da minha cama que seja, mas eu preciso abrir mão das coisas todos os dias. Eu preciso mostrar pra mim mesmo que Jesus é o mais importante. Eu preciso mostrar pra minha carne de que ela não importa, de que ela não manda em mim. A minha carne não manda em mim. Então fazer essas coisas, Vitor, mas que religiosidade, Vitor, que não sei o que. Cara, pensa o que quiser, cara. Eu tenho um relacionamento com Jesus e esse relacionamento eu prezo por ele e você não pode julgar um relacionamento que você não conhece, tá bom? Jesus abençoe você. Entra para essa realidade, eu garanto para você que sua vida será transformada. Foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero vocês na próxima. Eu não sei exatamente qual vai ser o assunto, provavelmente vai ser intimidade, propósito e renúncia, estabelecendo a intimidade para entender o propósito, ou vai ser sobre Nazireu. Comente embaixo o que você acha, o que você quer saber, o que você... Vitor, eu queria saber mais sobre isso, Vitor, me explica isso, Vitor, eu não entendi isso. Comenta aí, que a gente vai fazer de tudo para atender a todos e responder todos, porque a gente está aqui para servir vocês. Nós, por Amor a uma Vida, nós estamos aqui para servir a nossa geração. Então, o que nós pudermos fazer para você, nós vamos fazer. Tá bom? Jesus abençoe você. Eu amo você do fundo do meu coração e sempre que eu puder fazer, o que por amor eu puder fazer por você, nós vamos fazer. Tá bom? Deus abençoe. É nóis.